e nessa vida, e nesse mundo, uma palavra pode provocar peleias, guerras. Uma palavra. Você vê que uma palavra pode separar-lhe de sua pareja. Ou não é verdade? Uma palavra. Você vê que há pessoas que elas dizem que lhe duele mais o que ela escuta que um golpe. Ou não é verdade? Porque a palavra ela tem um poder. E nesse mundo a palavra tem poder. A palavra é poder. Se você, por exemplo, se formou em uma carreira, o que você recebeu na universidade? Palavras. Palavras. Se você é arquiteto, você recebeu palavras. O maestro não lhe deu uma pala ou um martilho e lhe disse, vadia. Não. O que ele lhe deu? Palavras. Você foi recebendo palavras. Você é abogado. O bispo disse, eu sou abogada. O que você recebeu para formar-se em abogada? Palavras. Solo palavras. Ou seja, a palavra é capaz de formar um engenheiro, um arquiteto, um médico, um contador. Uma palavra, solo palavras. O poder que há na palavra. Você vê que as guerras que estamos vendo por aí, todo começam com o quê? Palavras. Palavras de ameaça, de ameaça, de ameaça. E essas palavras acabam generando uma guerra. Palavras. Ora, se nesse mundo a palavra é algo tão poderoso que és capaz de fazer o que lhe é dito, imagine a palavra de Deus. O que essa palavra pode provocar em nossa vida quando nós lá oímos e lá praticamos. Deus criou todas as coisas com a mão. Ele usou as manos? Não. Ele usou a palavra. Só com a palavra. Com a palavra, todo o que não existia passou a existir. A única coisa que Deus formou foi o homem. Mas todo o demais foi apenas com porque há um poder em la palavra. E quando você descobre esse poder da palavra de Deus, e você decide colocar em prática essa palavra, então você vai ver em sua vida coisas extraordinárias. Porque essa palavra, ela não é um livro morto. A Bíblia não é um livro morto. A Bíblia é vida. Jesus é a palavra. A palavra de Deus se hizo homem através do Senhor Jesus. A palavra. E allá no monte Sinaí, estávamos no Sinaí, e o Espírito Santo, ele falou algo muito forte com o bispo Macedo e com todos nós outros que estávamos ali no Sinaí. Uma palavra, mas uma palavra que tem um impacto muito profundo. E eu queria compartilhar com você essa palavra, porque se você entende essa palavra, hoje sua vida empieza a cambiar. Abra aí, por favor, sua Bíblia, se você la trajo, no livro de Éxodo, capítulo 19. Eu já havia falado sobre isso, mas o Espírito Santo, ele nos falou mais forte todavia sobre essa palavra. Abra aí, por favor. Diz assim: ao terceiro mês de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, e nesse mesmo dia chegaram ao deserto del Sinaí, partiram de Redifim, chegaram ao deserto de Sinaí e acamparam en el deserto. Allí
delante del monte acampou Israel. E Moisés subiu hacia Deus, e o Senhor lo chamou desde o monte, dizendo: assim dirás. Assim que? Palavra. Deus mandou ele dizer as palavras. Assim dirás a los hijos de Israel, a la casa de Jacob, e anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto como lo he hecho a los egípcios, e como os he tomado sobre alas de águilas, e os he traído a mim. Amém? Todos ustedes que estão aqui hoje foram traídos por ele próprio Deus. Aí você disse: não, bispo, quem me trajo foi lá fulana. Fulana que me invitou e me trajo hoje. Não, na verdade não foi ela. Ela só foi o instrumento. Mas quem lhe trajo foi Deus hacia ele. Você não vindo aqui para ver-me a mim. Não está vindo aqui para encontrar-se com Deus. Amém? As palavras que eu lhe estou falando não são minhas. São palavras que Deus passa através de nós outros. Mas são de Ele. Então, você está aqui hoje porque Deus lhe trajo. Ele lhe trajo a Ele. Para que, o bispo? Qual o propósito de Deus trazer-me a sua presença? Qual o objetivo? Deus, Ele não instituiu religiões. As religiões foram criadas por los hombres. Amém, gente? Não por Deus. Deus não criou religião. Não, Deus nos deu sua palavra. Mas Ele não criou religião. Então, Ele não lhe trajo aqui para cambiar sua religião. Não, Ele lhe trajo aqui para cambiar sua vida. É isso que Ele faz. Deus, Ele cambia vidas. Ele cambia pessoas. Aunque você seja alguém que todos digam: fulano é um caso perdido. Esse não tem mais arreglo. Deus é especialista em casos perdidos. Se há alguém que é um caso perdido, deixa-lo a Deus, que Ele lo hace, benito. Amém, gente? Então, se Ele lhe trajo aqui hoje para cambiar sua história de vida, para sacar-lhe de sua desesperação, para ajudar-lhe em seus problemas que você não consegue resolvê-los. E por isso que Ele lhe trajo. E Ele disse assim: a hora não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano. Ele digo a hora, ou seja, aqui nesse momento, ahorita, a hora mesmo. A hora, pois, se em verdade escuchais mi voz e guardais mi pacto, sereis mi especial tesouro entre todos os pueblos, porque minha é toda a terra. Então, Deus, Senhor, Senhora, Ele digo a hora, diga essa palavra aí, não quita não. Ele digo a hora. Você vê que nós outros podemos cambiar a história de nossa vida imediatamente. Você não nasceu com destino. Você não nasceu com estrela e muito menos estrellado. Não. Esse poder, o poder do destino, o poder do amanhã, depende das decisões que tomamos agora.
Hoje, usted cosecha lo que usted sembrou ayer. Mi vida hoje é o resultado de las siembras que eu vengo haciendo. Lo que eu vengo sembrando. Por anos, eu vengo sembrando. E eu vou cosechando lo que eu estou. À medida que eu sembro, eu cosecho. Seja coisas buenas ou seja coisas malas. Eu vou cosechar. Eu estou como bispo. Mas se eu sembro malas decisões, se eu sembro o pecado, se eu sembro a desobediência, eu vou cosechar. Mesmo que eu tenha um título. Por quê? Porque és lá palavra. E essa palavra não vuelve vazia. Essa palavra, como disse esse hino, que a palavra de Deus é fiel e jamais é de vuelve vazia. Então, seja para lo bueno ou para lo malo, lo que eu sembro, eu vou cosechar. Se a hora aqui, neste momento, eu decido, como ele disse aqui, em verdade, escuchais mi voz, ou seja, mi palavra. Se eu deveras tomo essa decisão, não, eu he escuchado a voz de minha mamãe, he escuchado a voz de los amigos, he escuchado a voz desse mundo, he escuchado muitas vozes, he hecho gusto a muitas pessoas, e minha vida resultou em um fracasso. Mas a hora eu vou a decidir, escuchar a voz de Deus. Eu decido que vou ouvir a palavra de Deus e vou obedecer essa palavra. Me vou a someter a essa palavra. Então, quando eu tomo essa decisão, então ele disse: se em verdade escuchais minha voz e guardais mi pacto, sereis mi especial tesouro. Ou seja, eu passo a ser ou a pertencer a Deus. Mas, ó bispo, todos não somos filhos de Deus? Não. Não. Não todos são filhos. Não. Nadie nasce sendo filho de Deus. Mi filho não nasce sendo filho de Deus porque ele é filho do bispo. Não. Ele se tem que ser filho de Deus. Amém, gente? Então, se não todos são filhos, todos somos criaturas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não somos todos filhos. Os filhos de Deus são aqueles que decidem ouvir sua palavra e guardar o pacto, ou seja, eu assumo um compromisso com Deus. Amém, gente? Vou explicar para que você lhe quede claro. Há 25 anos atrás, eu era solteiro. Eu vivia a vida como eu queria. Eu fazia o que eu queria com minha vida. Todo o que eu ganhava era para mim. Eu não tinha que compartilhar nada com nadie. Mas aí eu conheci Raquel, há 25 anos atrás. Aí um dia, nós outros decidimos subir no altar. E no altar, e naquele momento, nós outros decidimos a ser um pacto. Eu empenhei minha palavra. E ela empenhou a palavra dela comigo. Amém? Hicimos um
pacto. A partir daquele momento, minha vida não era mais minha, era de Elia. E a vida de Elia não era mais de Elia, era minha. Amém? Todo o que era meu passou a ser de Elia, e todo o que era de Elia passou a ser meu. Antes eu fazia meus gostos, mas depois que eu hice um pacto, eu tive que também fazer os gostos de Elia. E muitos gostos meus eu os tive que sacrificar. Amém? Pacto. Porque não existe pacto sem sacrifício. Meu matrimônio dura 25 anos por causa da palavra. Eu estou cumprindo minha palavra. Aquela palavra que eu disse no altar. Quando o pastor perguntou, Franklin, você aceita Raquel como sua esposa para amá-la e respeitá-la? Em la riqueza, em la pobreza, em la salud, em la enfermedade, em la felicidade, em la infelicidade ou desventura. E eu disse, sim, com toda alegria, com toda alegria, assim, com a sorriso, sim. Não foi? Sim. Nem modo. Tenho outra opção? Pode escorrer? Ou pode pensar um pouco? Não. Foi decisão. Foi na decisão. Então, hicimos um pacto. E passamos a ser um solo corpo. Um solo corpo. Não é assim que está escrito? E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Quando você escuta a palavra dele e você decide a ser um pacto com ele, é exatamente um matrimônio, aonde você aceita ele como o Senhor de sua vida. Você aceita obedecê-lo. Você aceita segui-lo. Você aceita fazer o que ele ordena. É um pacto. Em contrapartida, e aí vem o bueno. Porque que é o que você tem para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer? Valioso, que você diga assim, eu tenho tantas coisas. Nada. Talvez o que você tenha sejam problemas, deudas, enfermidades, matrimônio destruído, seu filho nas drogas, você não dorme na noite, você é deprimido, você é viciado em drogas, você é prostituta, você é alcoólico. É isso que você tem para oferecer a ele. Mas aún assim, mesmo que você não tenha nada, Deus disse assim, sim, eu aceito. Amém? E mesmo eu não tendo nada para oferecer-lhe, ele me oferece todo o que ele tem. Então, quem sai ganhando? Eu ou ele? Não, os dois nada. Que os dois? Os dois. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Não sei se eu me estou fazendo entender. Ou seja, eu serei o mais beneficiado. O maior beneficiado não é ele. Porque eu continuo sendo ser humano. E eu continuo tendo falhas. E eu continuo tendo tropeços. Ou não? E por isso que está escrito que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Cada manhã, quando o sol nasce,
Deus renueva a misericórdia dele para com nós outros. Sabe por quê? Porque se não for assim, todos estaríamos perdidos. Porque todos os dias cometemos erros, ou não? Mas Deus, Ele suporta, Ele tolera, porque Ele sabe que somos humanos. E aí nós outros venimos a Ele e lhe decimos: Padre, perdona nossos pecados, assim como perdonamos a quem? A los que nos ofendem. A Ele está perdonado. E o pacto continua. E Ele me sigue favorecendo nesse pacto. Ou seja, que quando eu hago o pacto com Ele, solo eu gano. A verdade é esta: solo eu gano. Porque a única coisa que eu tenho para oferecer a Ele é minha alma, é minha vida, é o único que eu tenho. Mas também é todo o que Deus quer. Amém, gente? Todo o que Ele quer é sua vida. E quando eu decido, a hora, como Ele disse, a hora, a ser isso, então Ele se casa comigo. E eu passo a ser como está escrito. Ele disse: sereis. O que nós outros seremos? Meu especial tesouro. Você sabe que quando você tem alguma coisa de valor, quando uma coisa é valiosa para você, se você tem uma roda, o que você acha com essa roda? Você la deixa aí tirada? O que você acha? La guarda, você esconde. Você tem dinheiro, você coloca no cofre. Se você não tem um cofre, não sei o que você vai ser. Você vai colocar no colchão. Mas o colchão todo mundo já sabe. Você esconde em outro lado. Essa não é verdade? Porque é uma coisa que você considera que valioso. Então, se porque é valioso, você protege, você guarda, você não permite que nada toque. Porque é valioso. Então, quando eu me entrego ao Senhor Jesus, quando eu decido ouvir sua voz, quando eu decido fazer um pacto com Ele, então Ele me guarda como um tesouro. Ele me protege. Se alguém me quer fazer um mal, não se vá sair com a suja, porque eu sou um tesouro de Deus. Amém, gente? Lá, oh, bispo, mas eu tenho uma vecina que me hace brujeria, eu tenho uma pessoa que me hace um mal. Não se preocupe, porque quando você tem um pacto com Deus, você passa a ser o tesouro dele. E quem pode tocar no tesouro dele? Então, se você observe que nós outros só temos a ganhar. Só ganamos. Ganhamos a proteção dele. Ganamos a prosperidade dele. Porque todo o que é dele passa a ser meu. Ou seja, eu não vou mais a viver uma vida mísera. Porque ele me vai prosperar. Eu vou ganhar saúde. Porque ele é o Senhor que me sana. Amém? Eu vou ganhar uma família. Porque Ele vai a reconstruir minha família. Então, você só ganha quando você toma a decisão. E essa decisão é a hora.